Graça e paz, igreja. Meu Deus. Ei. Amém. Diga é hoje. Aleluia. Eu estou crendo que é hoje. Hoje também. O Espírito está disponível. A unção está disponível. Quem tiver aí atrás quiser vir mais para frente, a gente se aconchegar mais. Aleluia, graça e paz, igreja. Feliz demais de estar aqui, poder ministrar essa palavra hoje. Que privilégio servindo a Deus, servindo a vocês nessa noite. Que privilégio essa palavra, essa instrução que o pastor Johnson me deu de trazer sobre esse tema. Aleluia. Glória a Deus. Então, simbora. Diga, Deus é bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Vai ficar, né, comigo? Eita glória! Você segura comigo? Meu Deus, que privilégio! Aleluia! Aleluia! Deixa eu começar com esse salmo maravilhoso aqui, ó. Salmo 103:1. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Que eu te louve, ó Santo Deus, com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve ao Senhor. E que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Aleluia. Que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Eu falei Salmo 103:1? Falei não? Não falei? NTLH, perdoa, viu? Aleluia, o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. No verso 4 diz, Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. E me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. Olha que lindo. Ele enche a minha vida com muitas coisas. Vocês estão aqui? Diga, o Senhor enche a minha vida com muitas coisas boas. Eita, eu estou com muita expectativa de muitas coisas boas. Você sabe que quem tem expectativa é que recebe? Quem tem expectativa é que recebe. Não é sobre o pregador, não é sobre a mão de quem, né? Quem vai impor. A gente estava na aula de consagração dos ministros, foi extraordinário. Eu tive a oportunidade, eu fui privilegiada de estar lá na frente, servindo os ministros lá, colocando o álcool nas mãos, e eu fiquei observando a expressão de quem estava lá, né? E estava lá a fila dos ministros, e tinha aqueles que estavam com tanto desejo, eles tinham um desejo de receber. Tinha uns que estavam por estar, porque tinha que estar naquela imposição de mãos. Outros não, estavam com grande expectativa. Grande expectativa, essa é uma diferença. Há uma grande diferença para aquele que está com grande expectativa do que o Espírito vai fazer. Era interessante que aqueles que estavam com grande expectativa, eles se colocavam numa posição diferenciada. Estavam lá numa posição de adorador, de receber uma instrução do Pai. E era incrível como aquela pessoa, quando o ministro colocava as mãos, a reação ela era diferente naquele que estava com grande expectativa. Diga, grande expectativa. É exatamente assim que a gente tem que estar com a palavra, grande expectativa. Não é no ministro, no pregador, no pastor, na mão que vai ser... Não, é na palavra, é naquilo que o Espírito Santo vai fazer. Deus sempre vai suprir a nossa expectativa naquilo que se nós estamos esperando nele. Ele nunca falha, ele é fiel e supre muito mais. Geralmente é muito mais, é maior, é melhor do que aquilo que a gente espera ou pensa. Esses dias lá em casa, o pastor Fran foi até lá em casa. Interessante, o portão lá em casa estava caindo os pedaços, sabe? Porque tem 3 ferinhas lá em casa, né, Dudu? Tem 3 ferinhas lá em casa, o Peter, o Duque e a Pérola. E eles, né, de tanto ir lá no portão e depositar o pipi, né, fizeram do portão banheiro, corroeu, olha que interessante, corroeu o ferro. E aí o portão estava meio desequilibrado. Quando ia abrir, ele ia para um lado, ia para o outro, quase que ele não abria. A gente tinha que forçar, puxar, dar um suporte para ele abrir. Aí eu chamei um serralheiro
E aí o serralheiro falou para mim assim, ó, compra uma barra de ferro. Eu falei, não, isso aí é certo que tem que comprar essa barra de ferro para trocar. E aí ele falou assim, mas eu vou trazer o guia. O que é o guia? O guia é uma peça desse tamanho. Quando ele trouxe, é uma pecinha desse tamanho assim, ó. Quem entende aí de serralheria sabe, quem mexe aí, né? Uma pecinha. Aí quando ele colocou, eu falei assim, o que estava atrapalhando? Ele falou, esse guia aqui tinha sido corroído, esse guia, esse pedacinho de metal aqui, ó, de ferro tinha se deteriorado. E por conta dessa falta desse guia, o seu portão ele ficava desequilibrado, batendo de um lado para o outro. Na hora eu falei, meu Deus, isso me falou uma chave muito poderosa. Sem o guia, sem o Espírito Santo, a gente fica desorientado. Batendo de um lado para o outro, sem destino, jogado ao vento, fazendo barulho sem direção, porque era isso que meu portão estava, fazendo barulho sem direção. A gente tinha que ir lá e segurar ele para ele vir retinho, se não segurasse ele sozinho não vinha. Era uma peça fundamental, uma peça, não era barra de 6 metros, era uma peça desse tamanho. Às vezes a gente não tá considerando. A considerar o Espírito vai fazer a gente se alinhar no movimento que o Senhor quer. O considerar, olha isso, era o guia. Se a gente considerar o guia, meu Deus do céu, se a gente considerar que o guia está aqui nessa noite, se eu simplesmente considerar que há um poder disponível para nós nessa noite, e que esse poder está disponível para curar, físico, emocional, como diz Bosworth, falei, depois na terceira falei certo, Bosworth. Tive coragem, né? Socorro. Como ele diz assim, tão importante quanto a cura física, a cura das emoções é muito importante. É muito importante se a gente entender que o poder do Senhor está disponível aqui para curar. Eu só preciso também estar disponível para receber. Tem que haver duas disponibilidades. A do Senhor já é fato, só precisa a minha. Às vezes não é físico, é emocional. Não é? Não é só físico, é emocional. E Deus tem cura para todos nós em todas as áreas, como diz a música aí. Totalmente livre, curada, em nome de Jesus. E Salmo 103 vai dizer isso. Olha assim, o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. A Ele me salva da morte, me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim eu continuo, jovem e forte. Eita, Ruth! E assim eu continuo, jovem e forte. Olha uma declaração para você nessa noite. E assim eu continuo, curada, jovem e forte. Você tem o que você fala. E assim eu vou continuar todos os dias, curada, jovem e forte. Eita! Você viu que declaração poderosa? A gente já pode colocar aí, ó. Forte como a águia. Ó, jovem e forte como a águia. Uma declaração para nós aí, seguirmos no nosso dia a dia. Então eu quero que a gente considere nessa noite o guia. Ele está presente, há uma unção disponível. E em nome de Jesus, que a gente possa ter expectativa no que Ele vai fazer em nós e através de nós. Amém? Amém. Tem coisas extraordinárias que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Oral Roberts diz que todo dia ele falava, poder está vindo em minha direção, está fluindo em mim, está fluindo através de mim, está fluindo nesse ambiente. E eu creio exatamente, há um poder disponível fluindo em mim, fluindo em você e fluindo aqui no ambiente. A gente só precisa estar atento para receber. No dia da formatura, eu estava no banheiro e uma moça falou, nossa, eu estou com muita dor. Ela que ia traduzir lá, né? Ela fazia tradução em Libras, a intérprete, e ela estava com muita dor. E na hora ela falou, eu estou com muita dor, mas na hora eu nem parei. Eu falei, só um minuto, já foi com a mãozinha já para orar por ela, para declarar, para crer, crendo que já estava ali a unção disponível para cura. É incrível como a mão já começou a pegar fogo e ela começou a se alegrar naquele momento, foi extraordinário. Quando eu saio lá fora, tá a Neide, eu sabia que era a voz da Carlene aí. Amém? Há um poder disponível, a gente só precisa acreditar. E eu creio que ela foi curada, porque ela estava lá ministrando, ela não
não foi para casa, ela estava lá disponível para servir ao Senhor. E é isso que o Senhor quer, que a gente esteja disponível. E não importa a situação, Deus tem cura aqui para todos. Amém? Cura, salvação e libertação. Há poder disponível para restaurar, para operar poderosamente. Glória a Deus. Aleluia. E eu comecei a meditar sobre os 4 amigos do paralítico, né? Eu comecei a meditar nesse... Está lá depois para vocês verificarem, eu não vou ler. Está lá em Marcos 2:3, que vai falar sobre os 4 amigos do paralítico, né? Tinha uns 4 amigos muito loucos, né? Aqui nessa igreja tem um povo assim também muito louco, né? Tem um povo aqui que é muito louco. Eu vi esses dias, né? Um povo muito corajoso. Meu Deus do céu, eu fico imaginando, eu fiquei tentando criar na minha cabeça o rosto de Jesus com aqueles amigos tirando uma parte do telhado. E ele estava ministrando e era tanta gente que não cabia nem dentro, nem do lado de fora tinha espaço para aquele paralítico, para os seus amigos. Mas sabe, os amigos com uma tamanha expectativa em ver o amigo curado, eles se posicionaram. Eu tenho amigos aqui muito doidos nesse nível de loucura por Deus, de amor por Deus, e sabe o que Jesus pode fazer. Eles puxaram uma parte do telhado, e é incrível a gente imaginar, você está ministrando aqui e o telhado está sendo aberto, e uma maca vai descendo, um aleijado, né? Um deficiente, um estava lá paralítico, e Jesus naquela hora, ele olha, e ele vê a fé dos amigos. Olha que extraordinário. Jesus viu, que nessa noite o Senhor possa ver a tua fé, que o Senhor possa ver a nossa fé. Ele viu a fé deles e o curou, deu ânimo àquele paralítico, falou, vai, né, seja livre do pecado, vai, pega a tua maca e carrega, como disse Eliezer, né? Jesus o curou, ainda pediu para ele carregar a maca para dizer assim, olha, essa maca me carregava, agora eu que carrego para mostrar o milagre. Ela não me carrega mais, sou eu que carrego para mostrar o tamanho do milagre. É sobre expectativa, meditando sobre, né, nos evangelhos a gente vai ver toda a manifestação de cura. Havia expectativa, alguém estava com expectativa ali para receber, e Jesus só liberava aquilo que já estava disponível, de acordo com a fé daqueles que tinham a expectativa. Amém? Chris Oclom, ele conta um testemunho, vocês estão aqui? Chris Oclom conta um testemunho que eu achei extraordinário. Trouxeram uma menina que por algum motivo ela estava na cadeira de roda, paralisada na cadeira de roda, e quando trazem para ele começa a orar por aquela criança. Aquela criança, antes de terminar a oração, ela já estava em posição de correr. Antes dele terminar a oração, ela pula da cadeira e sai correndo ao ponto dele pegar ela e falar, peraí, eu não terminei a ministração de cura. Havia uma expectativa no coração daquela criança e ela se viu correndo. É sobre ver, é sobre a gente se ver e ter uma expectativa daquilo que Deus vai fazer. Ela se viu, então antes dele terminar a oração, ela já sabia o que estava disponível, e ela agarrou por fé aquilo e ela saiu correndo. Meu Deus do céu, é sobre expectativa. Diga, eu estou com expectativa. Há poder para transformar a minha vida em todos os sentidos. Há poder. Meu Deus do céu, há poder, meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se tem alguém aqui que veio nessa noite porque está passando por um momento de enfermidade. Algum amigo trouxe, se veio acompanhado. Não importa, o importa é sobre a sua expectativa naquilo que Deus vai fazer, amém? Aleluia, aleluia. Mateus 9,17, na NVI, diz assim, saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram clamando, filho de Davi,
tem misericórdia de nós. Verso 28 diz: entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhe perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Sim, Senhor. Você crê que o Senhor pode operar na sua vida? Diga: sim, Senhor. Você crê que Deus pode mudar a sua história? Diga: sim, Senhor. Há poder disponível para mudar a nossa história. A gente só precisa dizer: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu creio. Aleluia, olha isso. Sim, Senhor, vocês creem que eu sou capaz? Imagina Jesus olhando: ô Rafa, você crê que eu sou capaz de mudar essa situação? Sim, Senhor. Diga: sim, Senhor. Aleluia. Olha, eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos desse, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Que seja feito segundo a fé que vocês têm. Ou seja, só muda aquilo que eu creio que é possível de mudar. Aquilo que eu não creio, não, isso que eu não creio que vai mudar, não vai acontecer. Precisa ter uma expectativa e uma confissão. Sim, eu creio. Olha só, Jesus era: será que creio que eu sou capaz de curar? Imagina Jesus fazendo essa pergunta. É claro que Jesus é capaz, mas o Senhor esperava ali uma resposta dele. Sim, eu creio. Sim, eu quero. Sempre Jesus vem com a pergunta: você quer ser curado? O que você quer? Tem uma expectativa de uma resposta. A resposta, ela tem que vir uma resposta incumbida de fé. Uma resposta de fé, carregada de fé, trabalhada na fé, embrulhada na palavra. Nancy Dufresne fala que nós temos na nossa boca, quando a gente une fé e palavra, nós temos um misturador que é a nossa língua. E a nossa língua mistura aquela fé e a palavra. A gente coloca a fé na palavra, pega a palavra, mistura. E por isso que a gente começa a declarar: há poder vindo em minha direção, há poder disponível, há unção de facilidade, há unção para transformar minha casa, há unção que vai abrir portas, há unção que vai destravar, há unção operando em meu favor, há anjos agora mesmo operando em favor de cada família que está aqui agora, há anjos operando agora em favor de cada um que está doente. Há uma operação divina agora operando sobre essa igreja, nesse momento, no nosso lar, na nossa família, na vida dos nossos filhos. Há poder disponível. Um misturador, era a nossa língua, um misturador da fé e da palavra, da fé e da palavra, da palavra e da fé, um misturador. Como a gente pega uma massa de bolo e coloca ovos e mistura, e aquilo vai dar um bolo maravilhoso. A fé com a palavra, uma mistura na nossa boca. A nossa língua é esse misturador que a gente abre para falar, que a gente expõe essa palavra. Ao invés da gente falar incredulidade, a gente abre e fala aquilo que Deus quer que a gente fala. Você crê? Sim, eu creio. Sim, eu creio. Aleluia. Tem esse livro maravilhoso, eu já quero indicar, Cristo, aquele que cura, F.F. Bosworth, maravilhoso, inclusive tem ali na nossa livraria, maravilhoso, extraordinário. Graças a Deus, o pastor Jones que me deu essa oportunidade de ministrar, e aí eu fui ler esse livro, meu Deus, extraordinário. Ele diz algo extraordinário, ele fala assim: se for orar por cura com palavras que destroem a fé. Olha isso. Como assim? Eu vou orar por cura, ao mesmo tempo eu uso uma palavra que destrói a fé. Olha isso. Na mesma hora que eu posso estar ministrando cura, liberando cura, a minha palavra eu posso estar destruindo aquilo ali com a falta de fé. E uma das frases que eu falei: meu Deus, isso aqui, que isso, não é possível. Eu já falei isso muitas vezes antes de conhecer essa palavra. Se for da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, meu parente vai ser curado. Se for, se for da vontade de Deus. Olha o que ele fala nesse livro. Ele diz assim, se a gente orar falando essa palavra, se for da vontade de Deus, não é plantar a semente, mas extingui-la.
Você não está lançando a semente da fé, você está tirando a semente. Olha isso. A oração da fé que cura o enfermo, ela deve suceder, não preceder o plantio da palavra em que a fé se fundamenta. Olha só. Ele está falando que quando a gente vai, deixa eu orar aqui por você. Já aconteceu isso de eu falar que queria orar pela pessoa enferma. Ela falou, não, mas se Deus quiser, não precisa orar não. Porque se Deus quiser, Ele cura. Isso já não é uma oração da fé, é uma oração de incredulidade. Eu não estou crendo plenamente. E aí Jesus olha para o cego e pergunta, vocês acreditam que eu posso curar? Que eu sou capaz de curar? Sim, eu creio. É só essa resposta que Deus está esperando de nós hoje. Sim, eu creio. Não, mas será mesmo que o Senhor quer me curar? Será que é da vontade de Deus que eu fique curada? Será? Essa será, ele é uma dúvida. Então a gente não está lançando a semente da fé, mas está extinguindo de fé. E aí, olha que extraordinário. Esse testemunho que eu trago, e ele é desse livro aqui, ó. Sua palavra é agora. Está lá na tela. Que extraordinário esse livro de Dom Gosset e E.W. Kenyon. Livro maravilhoso. E ele traz um testemunho. Dom Gosset estava ministrando na Califórnia. E chega um pastor. E ele começa a conversar com esse pastor. E esse pastor começa a contar o testemunho da própria vida. E olha que interessante. Ele começa a dizer que ele sofreu um grave acidente de trem. E esse acidente de trem colocou ele todo... Quando levaram ele para o hospital, para a UTI, viram nos exames de radiografia que as costas dele estavam toda fraturada. As costas e as pernas dele. Quando descobriram que ele era um pastor, os médicos falaram, não, vamos ser sinceros com ele e falar a verdade. E aí chegaram nele e falaram, reverendo, a situação do senhor é a seguinte, dificilmente o senhor sai dessa. Ó, que mensagem maravilhosa para se falar para a pessoa, né? Só porque é pastor, dificilmente você sai dessa. E se sair, você vai para uma cadeira de roda. Não tem mais capacidade para andar. Na hora ele recebeu o baque. Naturalmente, recebeu o baque. E ele ficou impactado porque ele já tinha tido muitas experiências com Deus e ele sabia o que Deus poderia fazer. Mas diante daquela situação ocorrendo com ele, é um desafio receber aquilo ali. E aí ele disse que na hora ele começou a se visualizar, ele se viu chorando. E aí quando ele começou a chorar, ele começou a falar, meu Deus... O senhor viu o que esse médico acabou de falar para mim? Ele disse, ele começou a dizer que o que o médico tinha dito, que se eu escapar, eu vou ficar numa cadeira de roda. O senhor quer saber de uma coisa? Se for para eu ficar numa cadeira de roda, e eu não vou mais subir ao púlpito, me leva, porque a minha vida é para te servir, e eu quero continuar ministrando. Se não for, pode me levar. Você sabe o que aconteceu nessa hora? Diga de repente. Diga de novo, de repente. Subiu a palavra no espírito dele. Aquilo que você coloca dentro de você vira um estoque. Há um estoque. Essa é a diferença dos que creem para os que não creem. Essa é a diferença daquele que medita e guarda a palavra. O Senhor enviou uma palavra para ele. E sobe no coração dele essa palavra. Aleluia. E a palavra que sobe no coração dele é Mateus 8,17. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si as nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Ele diz que na hora que subiu esse versículo, ele começou a imaginar Jesus na cruz do Calvário. E ele começou a imaginar ele carregando a enfermidade, ele tomando sobre ele a enfermidade. E ele começou a imaginar, e aquela palavra foi trazendo uma alegria no coração dele. E aí ele trouxe outra palavra no espírito dele. Aleluia. E aí trouxe Isaías 53:4. Certamente, essa palavra ela já tira toda a dúvida. Porque essa palavra, ela remove a dúvida. Será que Deus quer curar?
Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele disse que essa palavra começou a agitar no espírito dele. E aquilo foi trazendo uma alegria e um poder. Uma alegria e um poder. Ao ponto dele ficar meditando nessa palavra, meditando. E aí ele decidiu ter uma fé correspondente. Diga, fé correspondente. É quando ele acreditou. Ele falou, peraí, o Senhor já operou. Ele não vai operar, ele já operou. Ele não vai carregar, ele já carregou. Ele não vai tirar, ele já tirou. Ele já me curou. Aí ele decidiu descer da cama. Vocês lembram que as pernas estavam quebradas? E as costas também? E ele decidiu descer da cama. Ele falou que já que Jesus me curou, eu não vou ficar mais perdendo tempo aqui. Oh, aleluia. Ele desce da cama, veste a roupa, troca de roupa, tira do hospital, troca dele, se levanta e vai embora. A enfermeira, quando viu ele no saguão, chamou ele. Pastor, pelo amor de Deus, o que o senhor está fazendo em pé? Pega a maca, pede para trazer a maca e chama os médicos. E aí a enfermeira falou, pastor, eu sei que o senhor está de pé, mas eu sei o seu caso, eu vi a radiografia. Suas pernas estão quebradas, suas costas também. E os médicos chegaram e falaram, deita ele. Ele falou, não me deita. O grande, diga grande, o grande médico, ele apareceu para mim e me restaurou. O grande médico, ele apareceu para mim e me restaurou. O interessante é que ele não fala de uma aparição de Jesus. Ele fala que ele ficou meditando na palavra. Não tem um testemunho dele assim, Jesus apareceu e me curou. Tem um registro que ele ficou meditando nesses 2 versículos. E esses 2 versículos trouxeram a força que ele precisava. Quando ele colocou o pé no chão, ele falou, opa, estou totalmente curado. Ele se levantou e saiu. E aí deixaram ele embora com muita insistência. Tempos depois ele volta e faz os exames novamente. E constataram que, incrivelmente, não tinha uma fratura em seu corpo. Ele tem um livro escrito, né? E Dom Bossuet fala que tem esse livro escrito e ele saiu contando esse feito glorioso do Senhor. Mas entende? Olha o Senhor, olha que interessante, porque o próprio Senhor, e aí ele diz que quando ele começou a exultar na palavra, ele passou de ser um crente que estava cheio de autopiedade e passou a ser um crente exultante na palavra. Ele passou de aquela autocomiseração para, peraí, há um poder disponível aqui para mim hoje. Há um poder disponível para mim aqui hoje. Olha isso, que extraordinário. Salmo 107:19 diz assim, ó: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele o salvou da tribulação em que se encontrava. Ele enviou a sua palavra e o curou. Olha isso. Verso 20 diz: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. O Senhor, é impressionante como o Senhor enviou ali para ele a palavra. Olha, Deus tinha um plano perfeito para ele. Ele falou assim, ó, se for para ficar aleijado, não quero não, eu quero ficar vivo pregando o evangelho. E o Senhor enviou a palavra, que era a palavra que estava já dentro dele, para ele se animar nessa palavra, para ele exultar nessa palavra. E ele começa a dizer que ele, naquele momento que ele começou a meditar no que aconteceu, nas chagas de Jesus, o que Jesus fez por ele, ele começou a louvar. Ele mudou aquele cântico de autopiedade, para um louvor e adoração ao Senhor. É só essa a posição que o Senhor sempre quer, nossa. Esse é o posicionamento, ao invés da gente, eu estou cheio de dor, eu estou cheio de alegria, porque o Senhor me curou e me salvou. Ele começou a confessar isso, amém?
na mesma hora, meditando nesse testemunho, eu lembrei do nosso querido apóstolo Sérgio Pessoa, que vai estar aqui quando? Fevereiro! Amém! Bora fazer as inscrições, porque, minha gente, grandes coisas vão. Eu já estou gerando muita expectativa nessa conferência. Vai ser extraordinário. O próprio Sérgio Pessoa, ele falou, né? Tem das ministrações que ele fala, que quando o filho dele faleceu, e era madrugada, ele pegou o filho e ficou, se eu não me engano, salvo engano, por 6 horas ali. 6 horas orando, confessando a palavra, orando, confessando a palavra, orando, confessando a palavra. Por 6 horas, os braços dele já estavam se cansando, ele confessando a palavra. Diga, de repente. Aleluia. De repente, como um letreiro, como aquele letreiro ali que está aparecendo para mim, um tempo que eu preciso, né? Como um letreiro, apareceu o versículo. Olha como esse Salmo 107 é: o Senhor enviou a palavra que ele precisava se agarrar e se fortalecer. O Senhor nos traz a palavra, o Espírito traz a palavra. Se a gente considerar, né, o bom estoque, considerar o Espírito Santo, a presença dele, meu Deus, o Senhor traz aquilo que a gente já está depositado. Hoje meu sobrinho foi fazer uma prova, e aí eu orando por ele, o Espírito Santo traz à memória aquilo que ele estudou. Você não tem como trazer aquilo que ele não estudou, ele precisa te colocar na mente. É a mesma coisa nós, como cristãos, precisamos colocar no nosso espírito, na nossa mente, a palavra, porque quando precisar, olha aí o apóstolo Sérgio está lá segurando seu filho morto, já 6 horas, meu Deus do céu, olha isso, esse que vai estar aqui conosco em fevereiro, aparece como num letreiro na parede, Romanos 8:11, acredito que seja esse, não é? E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. Quando apareceu como num letreiro esse versículo, ele começou a declarar esta palavra: o mesmo Espírito que vivificou Jesus dos mortos é o mesmo que vivifica meu filho agora mesmo. Quando ele começou a declarar, o Espírito, o filho volta a viver. Meu Deus, e que menino lindo. Ele veio ministrar aqui, agora mora nos Estados Unidos, acredito que ele ainda esteja lá, né? Está nos Estados Unidos. Meu Deus do céu. E se ele tivesse aceitado? E se ele tivesse aceitado? Interessante, o Senhor enviou uma palavra a ele. Rayara essa semana foi no Café com Aba, né? Trazer o testemunho da preciosa filhota Giovana. E eu fiquei maravilhada com o testemunho dela, porque diante de um diagnóstico de meningite e de uma síndrome de West, pelo amor de Deus, sua filha não vai andar, sua filha não vai falar, sua filha não vai ser nada, não vai fazer nada. Ela olhou, teve um baque, ligou para o meu pastor, ela falando, chorou, e o pastor, e agora? Tô pronta. Estava pronto o estoque, tem um estoque aí ilimitado de poder, porque palavra, quando a gente coloca para dentro, há poder. Nós não estamos aqui perdendo tempo, nós estamos abastecendo o nosso estoque de poder. Tá aí, linda, se ela tivesse aceitado, ela viu a filha dela quase morta. Rafa chegou no dia que ela... E a gente orou e falou, não, há um estoque de poder, vamos nos levantar, em nome de Jesus. Ela estava com essa bebê linda, maravilhosa, e nunca parou de servir o tempo todo, falando a palavra, ministrando a nós, aonde a gente chegava, como é que tá? Vai tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá tudo extraordinário, a neném, perfeito, maravilhoso, falando a palavra, estoque, mesmo com o coração em frangalhos. Não é porque seu coração está em frangalho, você vai abrir a boca para falar incredulidade. Se for para falar incredulidade, fique calado, fica dentro de casa. Mas saiu, abre a boca, vai, tudo bem, maravilhoso. Como é que está tua filha curada, sarada, correndo? Como é que está teu filho evangelizando? Maravilhoso. O diabo é que passa raiva. Meu Deus, como eu cresci com essa menina. E não foi só uma vez, não. Vi ela passando altas situações, o mesmo posicionamento.
Nunca parou de servir. Meu Deus do céu, o pastor teve que dar uma brecada nela assim, parada assim, que ela não queria parar de servir. Qualquer um ia falar, não vou para a igreja não. Vou para a igreja não, minha filha está doente. Pelo amor do Pai, é aqui que a gente se fortalece. Aleluia. Rayara me lembra, Hebreus 4,16. Assim aproximemo-nos com toda a confiança. Toda a confiança. Toda a confiança. Aproximemos com toda a confiança. Aleluia, ao trono da graça. Oh, Deus, na NVT, ao trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Há uma graça disponível para nós. Há uma graça para o começo, para o meio e para o fim. Quando a gente pensa que está esmurecendo, que não vai acontecer, tem uma graça que nos coloca de pé. Está aí Ruth, poderosa, linda, vai casar. Se tiver algum pretendente aqui, Ruth vai casar, em nome de Jesus. Eu creio, vocês creem? Vocês creem? Oh, aleluia. Precisamos ter uma fé, aleluia, e que corresponda a uma expectativa, uma ação. Eu lembro da mulher do fluxo, eu lembro, ó, como diz meu pastor, eu não lembro, porque ele não estava lá, mas a palavra diz. Gente, a gente vai ler aqui, aleluia, há poder disponível, viu? Aleluia. Deus é fiel. Você sabe que derrotas temporárias não é para você achar que ela é derrota definitiva? Não é definitivo. Deus muda o quadro. Amém? Quando a gente pensa que levou meu Deus do céu, agora acabou. Acabou não. Só está começando. Como diz a Rafa, está construindo o seu milagre. Amém? Diga, Deus é bom. E Ele está operando agora mesmo. Agora mesmo. Ele é agora mesmo. É agora mesmo. E olha só, Marcos 5:27. Quando ouviu falar de Jesus, oh, nome sobre todo nome, nome doce, poderoso, aleluia, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, verso 28, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. A Bíblia diz que imediatamente, fé para agora. Fé para agora. Não, mas quem sabe Deus me cura em 2028. É agora. Em nome de Jesus, é agora. É para operar agora mesmo, em nome de Jesus. É agora mesmo. Nós vamos orar. Nós vamos impor as mãos com os ministros aqui. Vai ser conforme a sua fé. Amém? Vai ser conforme a sua fé. Glória a Deus. Diga, eu não sou vítima. Eu e Deus somos os mestres da situação. Toda vez que você estiver passando por uma situação que você achar que você é vítima, foi o que aconteceu com o reverendo. Ele começou a meditar na palavra. E ele viu que ele não era a vítima, mas ele, Deus, era mestre da situação. Meu Deus, eu e você, nós somos mestres da situação. Existe a situação, e aí eu pego a palavra, eu pego meu Deus Todo-Poderoso, que há poder habitando em nós. E a gente olha e fala, peraí, eu sou o mestre da situação. Considerando o Espírito Santo, ele vai nos dar estratégia para vencer toda qualquer situação. Aleluia. Efésios 3:20 diz assim, na NTLH, e agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós. É o poder, hein? Ouça, ó! Por meio do seu poder que age em nós. Pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Aleluia. Para ficar essa parte da ministração, ó, ele está falando.
ela foi ministrar agora na Campina Grande e ela compartilhou. Ah, poder, vocês estão vendo? Meu Deus! E ela compartilhou um testemunho que eu fiquei maravilhada. Eu já ouvi várias vezes. São 2 ministrações dela falando sobre poder. E nessa ministração ela compartilha sobre uma mulher de 21 anos que sai de casa com 5 filhos. E ela está descendo a rua. E quando ela vai descendo a rua, ela sofre um grave acidente. E nesse acidente, ela é arremessada para fora do carro, junto com as crianças. Os médicos chegam, né? Toda a assistência chega, pega aquelas crianças e levam para o hospital. Mas quando olha para aquela jovem de 21 anos, não teve como ir para o hospital. A cabeça dela saiu a parte, né? Essa proteção da cabeça. E os miolos dela se derramaram no chão. Eles tiveram que ajuntar os miolos. E uma parte do cérebro ficou jogada no chão. E eles colocam ela lá e preparam ela com essa parte do cérebro no chão para levar para o mortuário. E quando isso acontece, eles imediatamente ligam para a mãe. Quando liga para a mãe, eles dizem para a mãe o ocorrido, o acidente que aconteceu. A mãe só parou e falou: não, tudo que a minha filha precisa é um pouquinho de poder. Tudo que a minha filha precisa é só um pouquinho de poder. Eles não mentiram para ela. Seus netos foram para o hospital. Sua filha aconteceu estar indo para o mortuário, né? Lá ele fala mortuário, pra gente é necrotério, né? E aí ela pegou o carro e ela foi indo em direção, só que ela morava longe, 12 horas de distância. E nessas 12 horas de distância foi o suficiente para ela ir declarando essa palavra. A minha filha só precisa de um pouco de poder. Poder curando a minha filha, poder restaurando a minha filha. E ela foi contando, foi falando com Deus, foi orando e foi declarando essa palavra. E ela só via essa situação. Lá no necrotério aqui, como a gente conhece, quando eles colocam no saco, coloca ela no saco, mais um pedaço do cérebro do lado. E quando fecha, o rapaz que está ali cuidando, que trabalha próximo, começou a ouvir um chacoalhar do saco. Eu não sei qual seria a minha reação nesse momento, eu confesso. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. E ele está ouvindo um barulho. Ai, 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 ai. Aí ele ouviu o chacoalhar. Meu Deus do céu. Aí ele disse que ele falou, não, isso são reações. Quem é da área da saúde, a gente mesmo falava. Eu já trabalhei na área e a gente pensa que são movimentos involuntários. São movimentos involuntários, ele pensou, mas o barulho continuou no saco. E aí ele decide ir lá abrir o saco. E ela está deitada com o cérebro do lado e os olhos abertos. Na hora ele fala, não, você não pode estar viva. E ela continuou com os olhos abertos. Quando ele identificou que ela tinha sinais de vida, correram com ela para a UTI. Volta com ela para a UTI. Quando a mãe chega, a mãe se posiciona em cima da filha. Há poder para curar. Você só precisa de um pouquinho de poder. Você só precisa de um pouquinho de poder. Você só precisa de um pouquinho de poder. E ela começou a ministrar poder sobre a vida da filha dela. Mesmo Espírito que vivificou Jesus é o mesmo que vivifica você. E ela começou a ministrar poder. Né, Rayara? Mãe poderosa. Olha isso. Olha o poder de uma mãe. Olha o poder de uma boca. Deus só precisa que a gente creia e tenha uma boca ali para profetizar. E aquela menina, pouco tempo depois, sai da UTI, aquela jovem. Ela não sai curada, mas ela sai viva. E ela volta para casa e o estado dela é vegetativo. Não tão vegetativo, ela começa a brincar com os filhos, mas a idade mental dela era de 7 anos. E qual foi o posicionamento da mãe?
Só um pouquinho de poder que você precisa, só um pouquinho de poder que você precisa. E ela continuou ministrando a palavra, e a filha ia evoluindo. Ela foi ministrando a palavra ao tanto que a filha ia evoluindo, ao tempo que a filha voltou à normalidade, todas as suas funções normais voltaram para o corpo dela, ao ponto de, aos 50 anos de idade, ali ela já tinha tido o 6º filho. Olha isso. E aos 50 anos de idade, ela ia entrar numa empresa para trabalhar, e ela precisava fazer toda aquela parte de documentação o médico precisava testar que ela era saudável para trabalhar. E quando o médico faz de novo ali os exames dela, o médico fica paralisado. Aleluia. O médico ficou paralisado diante dela e disse: peraí, você não é para estar viva. Ela é, mas eu estou viva. Não, mas você não é para estar viva. Então, mas eu estou viva. Ele falou: uma parte do seu cérebro não existe, e é o lobo frontal. E aí eu fui pesquisar um pouquinho o que é lobo frontal, o que ele faz. E o lobo frontal, ele é a parte que toma decisões, e faz parte da motivação e faz parte da resolução de problemas. Queridos, como que uma mulher, ela já estava aos 50 anos de idade, ela já tinha gerado o 6º filho, e ela estava apta para trabalhar, só que ela não tinha a parte do cérebro que deixava ela simplesmente viva. Como que ela estava vivendo? Diga: poder divino atuando nela. Poder divino atuando nela. E o filho dela se tornou pastor, e ela congregava na mesma igreja. E a Nancy fala que até hoje ela é viva. Ela tem 84 anos de idade. 84 anos de idade. Qual o posicionamento da mãe? Há poder, um pouquinho de poder. Ela acreditava, não era uma mulher instruída, uma ministra, não, ela só acreditava que Deus tinha um pouco de poder, e que aquele poder era o suficiente para levantar a filha dela e restaurar. Então é sobre expectativa. É sobre expectativa. É sobre a nossa expectativa naquilo que Jesus pode fazer. E eu finalizo lembrando de Paulo e Silas. Paulo e Silas, Atos dos Apóstolos 16, 25, na NVT, vai lá dizer: por volta da meia-noite. Eu adoro esse texto. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Oravam e cantavam. Nós vamos orar e vamos cantar, porque por volta da meia-noite, Paulo e Silas, só lembrando, eles estavam presos, mas eles oravam e cantavam. Aleluia, orava e cantava. E eles provocaram um terremoto, porque não havia registros de que ia ter terremoto naquele dia. Eles provocaram um terremoto por conta da oração e do louvor. O pastor Joselito falou aqui, Paulo e Silas provocaram um terremoto. Um terremoto foi liberado a partir do momento que eles oravam e louvavam. As coisas às vezes não acontecem porque a gente não está louvando, ou está só orando, não, eles oravam e louvavam, oravam com fé e louvavam com alegria. Em nome de Jesus nós vamos orar e louvar. Eu quero convidar os poderosos ministros de louvor, melhor louvor, em nome de Jesus. E nós vamos orar e louvar, porque é esse ambiente, que essa atmosfera daqui nós vamos levar para nossa casa. E se tiver algum enfermo lá, é nós que vamos impor as mãos e eles serão curados. É só um pouquinho de poder. Se a gente crê, há um poder disponível para nós. Vai depender da nossa expectativa. Olá! Você que assistiu essa palavra poderosa, acabou de ouvir grandes instruções. Eu quero que você saiba, nós somos muito gratos por você ter participado desse momento conosco. Mas ainda não acabou. Você sabia que Deus tem um presente para você? Deus tem um presente. Qual seria? Um novo nascimento, uma nova fase, uma nova vida. Através do quê? Da sua confissão, da sua entrega a Deus, a sua vida, da sua participação da vida dele. Como você vai fazer isso? Como isso pode acontecer? Quando você, assim diz lá no livro de Romanos, quando você crê com seu coração que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua boca
que Ele é o Senhor da sua vida, tudo se fará novo e você receberá salvação eterna. Olha só que presente maravilhoso! Eu acredito que você não vai perder essa oportunidade. Com isso, eu quero que você repita comigo essa oração. Vamos lá? Deus, eu reconheço que Jesus é o teu Filho enviado e Ele morreu por mim naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E por isso, eu o confesso, eu reconheço Ele como meu Senhor, o meu Salvador. E hoje, a partir deste momento, eu recebo a tua vida, a vida Zoe, em mim. E tudo se faz novo. Hoje, o meu nome é escrito no livro da vida. Assim eu creio e oro em nome de Jesus. Você que fez essa oração, eu quero que você clique nesse link aqui embaixo e lá você vai preencher um formulário para que a gente possa entrar em contato com você, para te conhecer melhor. Amém? Seja abençoado na prática dessa palavra.